Olá, casadinhas! Sejam muito bem-vindas ao nosso penúltimo podcast do Clube das Casadinhas. E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, muito querida, que além de minha fisioterapeuta, ela é minha amiga, Ana Paula Leão. Olá, que bom estar aqui hoje com vocês e vamos falar sobre várias coisas interessantes, né, Amanda? Muitas! Eu chamei a Ana Paula aqui hoje porque a gente tá com vários temas variados, né? A primeira temporada a gente tá assim, sentindo o que as nossas ouvintes estão querendo, o que as meninas estão participando. E foi uma coisa tão nova pra mim, a questão da fisioterapia pélvica, que eu aprendi sobre isso na minha primeira gestação. E acabei chegando na Ana Paula, que ela é a melhor fisioterapeuta pélvica de Goiânia e talvez do Brasil, porque ela é muito boa mesmo. E eu cheguei a Ana Paula e falei, gente, eu preciso que mais mulheres aprendam o que eu aprendi e descubram o que eu descobri. Então, bem-vinda mais uma vez. Ana, conta pra gente um pouquinho sobre você pra gente começar esse bate-papo. Ah, que bom, é um privilégio estar aqui, já agradeço o convite. Eu falo que eu sou, assim, apaixonada pela área que eu trabalho, né? Então, para mim, estar no consultório todos os dias é uma alegria imensa. Eu formei, esse ano eu faço 20 anos de formada, formei em São Paulo, minha primeira área de intervenção foi a oncologia. Por conta da onco, eu atendia muito tumores oncológicos pélvicos, então aí eu fui para essa parte da fisioterapia pélvica, né? Sempre trabalhei muito com o paciente com o objetivo de restabelecer, reeducar saúde, né? Reeducação funcional. E a última área que eu fui foi obstetrícia, onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Quando a gente fala sobre a fisioterapia pélvica para a mulher, a gente pega todas as fases do ciclo da mulher. Antes da gestação, na síndrome geniturinária da menopausa. E uma coisa, Amanda, que eu acho assim, extremamente importante falar isso, é que sempre se falou muito em relação à saúde pélvica, a problemas pélvicos que eles eram aceitos inerente à idade da mulher. E hoje em dia a gente sabe que não, que a gente pode reabilitar um quadro de uma disfunção pélvica numa mulher de 60 anos que está no vigor de vida. Então, a gente realmente, eu falo que toda mulher deveria passar por uma consulta pélvica, porque a gente atua em todas as fases, ou com o objetivo de promover, ou controlar, ou reabilitar alguma disfunção pélvica, que não é considerado uma questão de saúde, mas que implica na qualidade de vida dessa mulher como um todo. Então, assim, eu sou apaixonada nessa área de fisioterapia pélvica. E eu acho que todo mundo tinha que aprender sobre isso também, porque acaba que eu achei que eu era culturizada. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu nunca imaginei que fosse, né, isso. Então, que tipo de paciente que procura você, além, assim, das gestantes? Eu acho que primeiro contato que a maioria das mulheres tem, né, quando fala assim, nossa, eu quero ter um parto normal, que foi o meu caso. Então, eu pensei, né, como é que vai ser tudo isso, e a minha médica me indicou a fisioterapia pélvica. Mas que tipo de paciente que você recebe no consultório e as principais queixas deles? Tá, então eu vou comentar com você em relação eu acho que é uma parte que a gente pode iniciar sobre quando a mulher começa a sua atividade sexual. Né? A gente sabe que hoje a sexualidade ela é muito multifatorial e nem todas estão preparadas para o início de atividade sexual saudável, mesmo porque o mundo, né? O mundo ele tem mudado muito em relação à sexualidade e as pessoas andam praticando muito sexo, mas elas não têm não vivenciam uma sexualidade de qualidade. Então é muito comum já nessa primeira fase da mulher, após o primeiro ciclo menstrual, ela ter várias queixas sexuais. E ainda é um mito muito falar sobre isso, né? Então a gente fala assim, nossa, Amanda, que brinco bonito, mas ninguém nunca chega e fala assim, nossa, Amanda, como é que anda a sua vida sexual? Como é que foi o seu início de vida sexual? E tem muitas queixas relacionadas a esse período que elas impactam muito, não somente no casamento ou
no parceiro, mas na autoestima da mulher. Então, são algumas pessoas que chegam no consultório que têm dor na relação sexual, que não tem percepção corporal para vivenciar a intimidade com o seu parceiro. E isso acaba implicando em a mulher ela perder um pouco da vontade, de isso impactar num desejo hipoativo e isso ser um problema no relacionamento. Então, nessa primeira fase, é muito interessante falar sobre isso, porque várias queixas são resolvidas com uma intervenção da fisioterapia. Eu já atendi pacientes que tinham 5 anos de casadas e que nunca conseguiu ter uma vida sexual ativa, nunca conseguiu ter uma penetração por um quadro chamado vaginismo, e que muito se lê na internet, né? E quando a gente lê na internet, a gente não sabe qual que é a fonte, qual que é a qualidade, e nem tudo é bom para todo mundo. E que falava que, às vezes, numa consulta médica de uma ginecologista, falava, relaxa, toma um vinho, e assim... Ainda põe a culpa na mulher. Então, você não tá fazendo um clima, você não tá entrando no clima, por que você não compra uma lingerie, né? Então, tem até muita sexóloga que fala de pompoarismo. Para de frescura! Você tem que estar mais disponível, né? Então, assim, a gente acaba até se exigindo demais e não tem esse prazer, porque, na verdade, não é algo que a mulher está fazendo de certo ou errado, mas é um auxílio médico, realmente, né? Que ela precisa para conseguir resolver um quadro clínico. E é uma disfunção muscular que tem uma ação involuntária. Claro que todo mundo quer, ninguém quer ter esse tipo de problema, mas tem. Então, assim, a fisioterapia, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tem que falar de uma equipe interdisciplinar, não somente um profissional é capaz de resolver. Então, por quê? Porque a gente é um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Muitas vezes a gente tem a reação de acordo com as vivências e experiências. Então, a gente não tem um controle como um todo. Mas no caso, vamos supor, de um vaginismo, onde a mulher tem essa contração involuntária da musculatura no ato sexual, ela é uma disfunção muscular e precisa, sim, da fisioterapia. Então, nessa primeira fase, eu acho que o que mais impacta é isso. São essas queixas que é muito difícil ser compartilhada. Às vezes, você comenta com uma amiga, mas aí a amiga não sabe, não vai conseguir te ajudar. Às vezes vai nessa parte médica e não é bem orientado, então é uma queixa bem recorrente. Ou uma dor na relação sexual, ou desejo hipoativo, dificuldade de lubrificar. Então, nessa primeira fase, são as queixas mais comuns. Outra que tem sido bem presente no consultório é a incontinência urinária na mulher jovem, né? Isso por conta de uma sobrecarga biomecânica na atividade física que ela se predispõe, ou a escolha dela, né? Então, assim, não tem nenhuma atividade física que seja ruim. No entanto, algumas a gente tem que ter uma inteligência biomecânica para a gente não sofrer essas alterações e provocar uma disfunção relativa àquela atividade física. Por exemplo, qual atividade física que você acha assim que tem mais impacto? Corrida, crossfit, ginástica, artística, alguma coisa assim, né? Vôlei, halterofilismo. Olha, vôlei, a Ana joga vôlei, ela tá até no time profissional, estamos aí na final já, chegando aí. Mas nunca tive escapes, não. O mais importante é, por que a gente fala assim, que toda mulher deveria ir em uma consulta? Porque o importante é você ter uma consciência corporal. Então, se você tem essa consciência corporal, numa prática de atividade física, você tem uma inteligência biomecânica para se prevenir a essas disfunções. A questão é o seguinte, quando a gente é jovem, tudo pode, né? E nós, mulheres, somos extremamente hormonais, cíclicas. Então, a gente tem um pico da juventude ali com 25, depois que a gente escolhe como é que a gente vai descendo ladeira.
Às vezes, se você passa por uma sobrecarga biomecânica agora, acaba que às vezes a gente não paga a conta ali naquele momento. Só que numa vida bem próxima, onde que você estaria ainda, você tem vigor de vida, você vai ter alguma disfunção pélvica, porque você não se cuidou nessa fase, entendeu? Então, por isso que é importante, tanto em termos assim de inteligência para prevenção, ou então para potencializar alguma ação, seja numa atividade sexual, por exemplo. E aí, por exemplo, no meu caso, a gente vai preocupar porque, eu tive um parto vaginal, né? E aí? E aí a gente descobre que tem toda essa parte, essa função, e aí descobre uma coisa para a vida. Mas as pessoas, às vezes, que não tiveram parto vaginal, né? Que optam por outro, às vezes passam a vida sem saber disso e acha que é coisa da idade, que é normal, né? Igual você falou no início. Esse é um mito. Falando em mito, eu tenho vontade de ter um parto vaginal, então eu preciso de fisioterapia pélvica. A literatura, os estudos já mostram que mulheres que querem ter cesáreas, elas precisam muito mais da fisioterapia pélvica do que um parto vaginal. Por quê? Porque o parto vaginal, ele é fisiológico. O corpo da mulher, se ela entra em trabalho de parto, ela evolui, vão acontecer modificações para aquele momento que são naturais ao viver esse processo. A cesárea que foi uma invenção do homem, né? Porque a gente sabe que uma mulher pode ficar em trabalho de parto 3 horas ou 20 horas ou mais ainda. Então, quando a gente fala de disponibilidade nesse mundo correto, né? Vieram as cesáreas. E acaba que não somente pela função do assoalho pélvico, mas também por alteração de cor abdominal, de fáscias, enfim, essas mulheres, elas são mais suscetíveis a ter alguma disfunção pélvica no futuro. Então, por mais que no meu consultório, lá no nosso serviço, chega mais quem quer um parto vaginal, eu acho que é muito mais importante se chegasse quem quer as cesáreas. No entanto, tem o benefício do parto vaginal, porque a gente trabalha uma questão de consciência corporal, então isso deixa o parto vaginal mais rápido, diminui a intervenção da fisioterapia em sala de parto, todos os treinos que a gente faz, diminui até 2 horas em trabalho de parto. E para você que já vivenciou um trabalho de parto, 10 minutos a menos é muito importante, né? Imagina 2 horas. Parto é uma eternidade, né? Acho que quando você tá lá com a dor, você não vê nem o tempo passar. Mas eu acho que um dos maiores benefícios, sim, que eu já vi é a questão de laceração ser menor, né? Porque você tem uma maior consciência corporal. E a recuperação também, né? Ela é outra. Porque para quem tem um parto vaginal, acho que meu maior medo foi depois ter relação sexual com meu marido de novo. Né? Porque você tem ali... acabou de passar um ser humano. Né? Benjamin nasceu. Eu nunca mais nada vai entrar aqui dentro. Mas a fisiologia, ela é muito linda. O que altera o assoalho pélvico da mulher de gestação é a gestação. É a sobrecarga, é física. Enquanto maior o peso, quanto maior a força para baixo, eu tenho uma força reativa, que isso vai promover essa disfunção pélvica. Então, toda mulher, ela tem uma tensão muscular por gestar, além de todas as outras alterações biomecânicas da gestação. Quando a gente prepara essa mulher quando a gente acompanha, até a palavra é essa, a gente quer deixar esse assoalho pélvico funcional, sem tensões, certo? Se a mulher vai para um parto vaginal e não tem essas tensões, a fibra distendem de forma fisiológica e diminui a chance de lacerações. Então, isso que é o maior benefício, o que a literatura é mais importante que enquanto menor as tensões do assoalho pélvico, menos chance de ter lacerações. E a laceração... E as lacerações é o medo. Só que a gente também tem outro cenário. Se eu tenho uma mulher com uma consciência corporal, então primeiro a mulher tem que ter consciência corporal, depois ela tem que ter qualidade
muscular. Quando eu falo de qualidade muscular, ela tem que ter explosão, coordenação e resistência. Se ela tem tudo isso, ela vai viver um parto vaginal, se ela faz um acompanhamento, ela tem menos chance de lacerar. Mas se ela lacerar um assoalho que ele é funcional, ela vai recuperar no pós-parto. Dura é quando a mulher não faz nada, lacera, e a gente já pega um assoalho pélvico modificado num pós-parto, mas nem consciência ela tem. E nem qualidade, se ela não tem consciência, ela não tem nem qualidade. E a gente vai recuperar a função de uma parte do corpo extremamente importante, da qual ela nem tinha conhecimento. É bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, assim, uma laceração grau 2 para 3 numa assoalho funcional, beleza, vamos recuperar e rapidinho tá tudo pronto para mais quantas gestações você queira. Agora, uma laceração desse, um assoalho disfuncional, vai ser problema funcional para aquela mulher. Aí vai impactar não somente na questão sexual, vai impactar na questão de função mesmo, de assoalho pélvico, de continência urinária, continência de flatos, flacidez na hora da penetração, porque ela não tem consciência de ter um músculo disfuncional, enfim, aí vai impactar. Se não... Abre um parêntese aqui, gente, que quem faz fisioterapia, qualquer tipo de fisioterapia, fisioterapia dói. Então, ela tava falando aqui a questão de pontos, né? Então, a consulta, né? O acompanhamento com a Ana Paula é doloroso. Porque realmente a gente precisa trabalhar pontos que a gente nem imaginava, né? E ter essa consciência corporal. Ana, como que é uma consulta com você? Porque eu não esperava de forma alguma como é que é a consulta. E aí, depois que eu comecei a indicar, que por sinal, todas as minhas casadinhas grávidas já passaram pela Ana Paula. E eu falei, gente, a consulta é assim, assim, assim. E todo mundo, mesmo, não acredito. Então, como que é a consulta com você? Assim, inicial e as seguintes? Tá. Primeiro a gente chega, óbvio que escutando o que traz a paciente no consultório para que a gente possa focar na demanda dela. Sempre começo, eu acho que a Fabi tá ali da equipe, ela já escutou esse começo de consulta muitas vezes comigo no consultório. A primeira coisa é a informação de qualidade. Tem pessoas que não têm consciência, assim, nem de que existe. Eu falo que musculatura pélvica é uma coisa que a gente utiliza sempre, toda hora, todo momento. E as pessoas não têm consciência que esse é um grupo muscular importante. Então, eu começo muito explicando de forma bem didática. Eu até falo que eu dei aula, ministrei aula há muitos anos. Eu falo que eu mato a saudade nessa primeira consulta. E eu atendo até muitas pessoas da área da saúde. Tenho também muitas médicas, até muitas ginecologistas, que elas vão para o mesmo beabá, porque elas nem se lembram disso, que eu vou falar tudo isso novamente. Então, a gente demonstra, explica e demonstra numa peça anatômica, figuras, para que seja bem explicativo, para que a paciente possa entender e toda vez que eu começo essa consulta, eu vou linkando a queixa que trouxe ela, para que tenha sentido, né? Depois a gente faz uma avaliação pélvica. Avaliação pélvica... Lembrando, Amanda, que quando a gente fala sobre avaliação pélvica, a fisioterapia pélvica, ela não olha só a pelve, ela tem que olhar a mulher como um todo, porque tudo interfere na pelve, nós somos um todo, principalmente né? O abdômen, né? Você olha bastante a questão abdominal da pessoa sem força, você não tem consciência, né? Ela me fez descobrir 30 mil músculos no abdômen, assim, que eu nem sabia que eu tinha. Então a gente avalia a postura, avalia padrão respiratório e vai para avaliação pélvica. A gente faz um toque bidigital, né, no canal vaginal da mulher e dá um comando verbal. Contrai o seu assoalho pélvico. E o comando é sem nenhuma orientação mesmo, porque a gente quer ver o que ela entende sobre contração pélvica. Antes, eu já expliquei para ela, já demonstrei, né, o assoalho pélvico como um todo. Depois, eu começo a dar uns comandos mais dirigidos. Olha, você entrou muito com o abdômen, com o glúteo, tenta fazer só com o assoalho, aquele músculo que a gente demonstrou. Enfim, daí, se ela tem uma ação, ela, nossa, que legal, nem sabia que eu sabia fazer isso, né? E eu falo, você tá perdendo a oportunidade de usar isso em algumas situações. A gente
gente vê se tem qualidade muscular, né? Porque ter força não gera função. O que gera função é você ter coordenação e resistência. Então, o que dá ali o prazer no ato sexual? Não é a explosão? Não, até que no ato sexual sim vai ser a explosão. Mas para a função do dia a dia, resistência e coordenação é mais importante. Por que que a explosão ela é importante no ato sexual? Porque é mais fácil o homem, quando ele estiver na penetração, ele sentir uma força mais importante, Acentuada. mais acentuada, isso. Mas para você executar seu exercício no dia a dia, para você ter vontade, ter um desejo miccional importante, agora gestante no meio da noite, que não deveria muito mais se levantar para fazer xixi, você ter uma coordenação para que você chegue continente, mesmo porque não é normal na gestação, em nenhum período, ter nenhuma gotinha de escape, porque uma incontinência urinária começa com gotas, tá? Não precisa ser, molhei muito, não existe isso. E aí eu conto, né, o meu exemplo aqui, que eu já tive um parto vaginal e agora eu tô com 7 meses, então esse é o nosso penúltimo episódio. A gente vai gravar mais um e depois a gente vai dar um tempinho pra Júlia nascer. E essa gestação da Júlia, eu cheguei no consultório desesperada, ainda assim, bem no inicinho, eu falei assim, Ana Paula, eu tô fazendo xixi, meu Deus, socorro, eu não aceito isso, né? Então, quando eu cheguei no consultório falando, né, que eu tava com escape, a Ana Paula me ajudou com algumas coisas, né? Então, assim, principalmente, ela faz essa avaliação, né? Fala, Amanda, olha, seu músculo tá ok, né? Então, vamos ver alguma outra estratégia. Vamos usar a biomecânica, né? No lugar de você... Que eu tava espirrando muito, tossindo muito. Então, no lugar de você espirrar assim, você vira para um lado, espirra para o lado, né? Que muda o vetor da força. E aí, a gente começou a trabalhar algumas outras coisas. Mas o principal ponto, né? Que a gente quer trazer aqui não é normal, né? Você fala, tudo bem. É normal gestante ter escape, é normal a pessoa de tal idade ter escape de urina. Gente, não é normal, porque não te traz qualidade de vida. Né? E o que tiver atrapalhando sua qualidade de vida, você precisa correr atrás e melhorar, porque só piora depois, né, Ana? E eu tenho um exemplo de uma paciente no consultório que o filho me ligou. Falou assim, oi, doutora Ana Paula, tudo bem? Uma professora da PUC te indicou, que eu ministrei aula na PUC há muitos anos atrás, e a minha mãe, ela tá com uma urgência miccional, né? Ele falou assim, minha mãe, ela perdeu o sentido da vida. Aí eu falei assim, por quê? Ela é muito matriarca, ela mora no interior, lá em, como é que é a cidade do Quibe, lá? De Caldas Novas. Não sei. Esqueci. Enfim, ela mora no interior, e ela era aquelas que todo domingo recebia todo mundo em casa. E ela tem 84 anos, na época ela tinha 84 anos, e ela começou a ter alguns episódios, na Mulher Jovem, Piracanjuba. Piracanjuba? Verdade. Não ia saber. E a primeira queixa da mulher jovem é uma incontinência urinária de esforço. É muito comum a pessoa diminuir a ingesta hídrica, daí ela causa outros problemas. Dentre eles, diminui a capacidade da bexiga. Então, assim, eu deixo de tomar água, reverbera em um monte de situações sistêmicas e prejudica mais ainda a continência, né? E ela fazia aqueles almoços de domingo e ela nunca mais fez. Ele comentou assim, ela parou de fazer, mas parou de chamar o pessoal, as amigas. Depois, ela não chamava mais as noras. Por quê? Porque ela estava no fogão, tinha uma urgência, dava vontade e fazia xixi. 84 anos, né? E eu quero levá-la no seu consultório. O filho colocava ela no carro, ela vinha 2 vezes por semana no consultório de Piracanjuba, eu não sei quantos quilômetros são, mas eu sei que é metade de Caldas Novas, sei lá, uns 100 quilômetros, eu acho. E a gente começou a trabalhar. Até que um dia me ligaram de um vídeo de um almoço de família com lindo. Todo mundo e as amigas, porque a gente recuperou 100% da continência dela. Claro que
com fisioterapia, orientações comportamentais, enfim, né? Uma visão sistêmica do paciente. E ela voltou a sorrir, ela voltou a ter qualidade de vida. Então, a pessoa que sempre foi muito feliz afastou de todo mundo por conta dessa condição e que com 84 anos a gente recuperou e o filho dela trazia 2 vezes por semana no consultório. Olha que bonitinho, gente. Nossa, que lindo. E é isso, né? Porque eu sempre corro atrás dos problemas, mas começou a me incomodar muito. Então eu imaginei, gente, eu tô andando de absorvente porque eu tô com medo de tossir né, e não ter o controle. Agora, imagina as pessoas que já têm isso há muito tempo e só vai piorando, né? Então, você evita de ir para certos lugares, você evita fazer certas coisas, né? Então, eu, por exemplo, já após um parto, então você pensa, é normal, né, você não ter tanta força no assoalho pélvico, porque, né, você já teve um parto vaginal. Eu não posso pular na cama elástica com meu filho, eu não posso pular corda, eu não posso correr, eu não posso isso. Então, limita muito a qualidade de vida da pessoa. Quando a gente tem acesso a essa informação e descobre que basta você, né, fazer exercícios e ir atrás de cuidar desse assoalho pélvico, que é uma coisa para sempre, né, Ana? É uma coisa que você sempre fala para mim também no consultório. Depois que você toma consciência do que você precisa trabalhar com seu assoalho pélvico, nunca mais você faz, né? Você deixa de ativar o assoalho nas atividades. Mesmo porque eu falo no consultório, falo muito isso. Você não tem que ficar vindo na fisioterapia pélvica para sempre na sua vida. Você precisa ter consciência, nem para ganhar força precisa, porque você precisa fazer isso no seu dia a dia. E o que acontece, Amanda, é que nem todo mundo que vai no consultório tem um músculo ruim. O que mais acontece é porque não tem consciência e não sabe usar o que tem. Então, às vezes, são passagens rápidas. Aí eu vou contar para vocês mais uns segredinhos da Ana. Tem várias técnicas que ela utiliza no consultório. E uma delas lá é o aviãozinho. A eletromiografia. Adoro. Superfície. Falei, gente, que é isso, né? Depois que eu não esperava. Mas ela faz realmente a avaliação do assoalho pélvico interna. Então, assim, quem ainda não entendeu, ela realmente avalia dentro, né, da sua vagina. E a gente avalia músculo, avalia face endopélvica, é muito bacana. Vocês não têm noção, tudo que eu sinto no meu toque, Não, exatamente, porque ela ela põe aquele dedinho mágico lá dentro, gente, tem uns lugares, ela aperta, dói. Você fala, meu Deus, não tava doendo, e tipos de dores diferentes, né? Às vezes é uma dor irradiada, porque tem um trigger point. Às vezes a gente sente uma face endopélvica presa. Enfim. Então, eu tava até esses dias, eu tava no consultório dela com dor, né, na lombar. E era gerada, assim, tudo reverberou. Meu assoalho pélvico tava totalmente travado, né? E aí, em algumas consultas que eu já fiz com ela também, algumas das ferramentas que ela utiliza, né, são eletrodos, ela coloca, então é bem interativo, você consegue acompanhar se o seu músculo realmente está fazendo força, né, então não é algo que você fique imaginando que você está fazendo força, mas você realmente consegue medir, né, mensurar como está acontecendo. Isso, biofeedback, bio é fisiológico e feedback é o retorno. Eu gosto muito dele pra gente. Porque quando eu viro e falo assim para você, Amanda, você vai fazer um agachamento na academia. Você tem que ativar o seu assoalho pélvico. Então tá, contrai assoalho, recruta abdômen, respiro e executo. À medida que vai mudando a angulação, o vetor força vai sendo modificado. Isso a gente estudou no 2º grau, né? Isso é física, né? Então, às vezes, vocês acham que vocês perdem a ação do assoalho. Então, eu gosto muito do biofeedback para vocês visualizarem aquilo na prática funcional. Por exemplo, eu escuto a paciente, eu avalio deitada, mas o critério de alta da paciente do consultório é quando a gente coloca uma eletromiografia de superfície e treina com ela, pegar alguma coisa no chão, espirrar, levantar da cadeira, porque daí se você aprendeu isso para sua vida e você automatizou isso, você vai estar fazendo isso todos os dias. E não adianta você, tipo assim,
Segunda, quarta e sexta eu vou parar 10 minutos na minha agenda para eu fazer atividade pélvica. Porque você precisa disso a toda hora. Na hora que você vai descer para pegar um Benjamin, na hora que você vai brincar com ele, como você falou, na hora que você vai tossir, espirrar. E aí, com assoalho, se meu intestino não funcionar muito bacana, eu vou diminuir essa capacidade, vai implicar mais em problemas, né? Como diz o Vitor, a gente tem que falar sobre tudo. Tá Então, tudo interligado. Tudo interligado, postura, respiração. Tem algumas pacientes que, quando a gente tá lá, ela tem uma incontinência urinária de esforço, a gente reabilita, ou a gente faz urofluxometria, que é ver a capacidade de armazenamento e a forma a curva que gera ao esvaziar a bexiga. Isso me fala sobre a saúde dessa função da bexiga. A gente avalia assoalho pélvico, tem qualidade, e às vezes ela vira e fala assim, nossa, mas eu ainda tenho um escape, ou quando eu pulo, praticamente quando eu pulo, então quando eu tô numa atividade física, a gente vai lá no pé procurar como é que está o pé dela. Se o pé dela tiver com uma face aderida e ele não estiver no salto, amortecendo biomecanicamente, isso vai reverberar na função de assoalho pélvico. Ao mesmo tempo, se eu tiver uma paciente que ela tem que o diafragma dela está aderido, então ele não tem mobilidade, vai interferir na função do assoalho pélvico. Então a gente fala desde o pé até o diafragma daqui. Tanto é que às vezes quando a gente fala para a paciente se contrai o assoalho pélvico, ela porque aí está tudo interligado. Então a gente realmente tem que ver o paciente como um todo. Hoje, com 20 anos de formada, eu falo que eu não mais trabalho da forma que eu aprendi na faculdade. Isso que é lindo, né? Da medicina e da ciência. Todos os dias estarem pesquisando e ter coisas novas, e a gente vai saindo daquela visão muito que fisioterapia pélvica é contrair e relaxa, que não tem nada a ver com isso, mas ver o paciente como um todo. Então eu tenho que ver as funções deles e trazer tudo, né? Entender o que ele me traz para eu entender o que pode estar acontecendo naquela biomecânica daquela... Não, e você é maravilhosa, assim, você é tão apaixonada pelo que você faz, que ela mistura, assim, várias técnicas, ela mistura várias literaturas, né? E eu já fui cobaia dela em vários experimentos, que ela falou, vamos tentar tal coisa para ver se a gente consegue uma resposta melhor. E dá certo, né? Eu digo que meus pacientes, assim, são tão escolhidos por Deus e mandados para o consultório, que até quando eu quero testar, eu falo, gente, olha, eu preciso testar isso. Eu falo, não, a melhor coisa ainda é ter vocês para testar, e vocês estão pagando ainda para que isso aconteça. Mas, realmente, eu acho que a gente é um conjunto de experiências, vivências, busca pelo tudo que nós fazemos no consultório, absolutamente tudo é pautado em ciência, é uma medicina baseada em evidência científica, mas é claro que a forma que a gente vai aprendendo todos os dias com o paciente, porque vocês ensinam muito para nós, e vocês que fazem a gente vê-los de forma funcional, e não só funcional, mas emocional. Então, eu falo que eu tenho certeza que o propósito de Deus, assim, na minha vida é naquele consultório. Tanto é que são 20 anos já, e todos os dias eu sou muito grata pela oportunidade de receber cada um lá com uma história. E eu sei o quanto que, através da minha profissão, já tiveram muitas bênçãos. Não, e você muda vidas, né? Muda história de vida. Então, assim, gente, você tem algum problema de disfunção que você acha que não é bacana, que tá trazendo tá prejudicando sua vida, seja sua vida sexual, seja qualidade de vida no geral, né? No autoestima. Vá atrás de uma médica, de uma fisioterapeuta, alguém que possa te dar um feedback para ver o que está acontecendo, né? Então, assim, hoje, além dessas técnicas que a gente falou um pouco aqui, né, que ela usa dentro do consultório, que não são só exercícios, né, que às vezes a pessoa fala assim, parece um pompoarismo. Não tem nada a ver. São exercícios, né, que ela vai passar também. Ela tem alguns exames, né, alguns outros materiais que ela tá utilizando. Hoje em dia também já se tem equipamentos, né, que vão ajudar na recuperação do assoalho pélvico. Então, um laser, né, às vezes
ela também indica, tá? Vai começar fazendo consultório agora também. Então, assim, que outros tipos de tecnologias novas hoje já existem para as mulheres trabalharem o assoalho pélvico e recuperarem, seja após um parto vaginal ou qualquer outra, né? Evento, assim, que tenha na vida que a gente precisa ter uma intervenção mais séria. Quando a gente fala sobre continência, a gente não fala só sobre músculo, né? A gente fala músculo, capacidade de bexiga e também colágeno, como eu comentei, né? Então, a gente hoje tem tecnologias que cada uma pode contribuir para algum desses fatores. Então, a gente tem um laser que pelo COFITO, que é o nosso conselho, o fisioterapeuta pode fazer, que é um laser ablativo, que vai estimular esse colágeno. No entanto, eu não faço. Eu que trabalho com fisioterapia pélvica há 20 anos, eu acho que eu não estou habilitada para isso. E eu sempre recomendo minhas pacientes a fazerem com um profissional de qualidade, como ginecologista de qualidade. O laser que a gente utiliza no consultório é um laser de baixa potência, então não tem nada a ver com esse laser ablativo, porque o ablativo, ele lesiona o tecido perde continuidade, aí no processo de reparação vai ter colágeno. Isso é muito bom para a síndrome geniturinária da menopausa, ou então para gente, se a gente quer fazer um preventivo. Colágeno nunca é muito, né? Assim como a gente faz um Ultraform MPT, um Lifitera 2, também pode se cuidar, porque nós estamos em processo de envelhecimento. Eu adoro, que o pós-parto, ela tá lá me avaliando, assim, amiga, vai fazer um Ultraform nessa barriga, que não tá legal. Porque a gente sabe da parte contrátil e não contrátil. E uma outra área que nós começamos, até com a Fabi do consultório, que tem atendido as pacientes, é sobre a estética íntima. Porque é uma queixa comum que eu via. Eu, particularmente, gosto mais de cuidar de problemas, de queixas. Dar o upgrade, gente, é com a Fabi lá no consultório. Ela é para essa área. Teremos uma consulta, Fabi. Tanto a Fabi hoje faz reabilitação de core abdominal e trabalha um pouco essa estética íntima. Então, a gente tem uma radiofrequência que é bem interessante para a gente trabalhar colágeno assim, na parte externa. A gente tanto também na parte abdominal, às vezes com foco de estímulo de colágeno ou de uma gordura localizada. Tem várias ferramentas lá. A gente vai começar com Lavian para a área íntima, para essa estética íntima, que às vezes reclama de ser uma área mais escurecida. A gente já faz uns peelings químicos, mas isso é tudo com a Fabi, gente. Eu só sei fazer propaganda, mas é com ela. Mas é interessante, porque assim, né, a gente, além da gente trabalhar a função, você tá bem consigo, também envolve você cuidar da sua estética íntima. Sim. Que também é algo que não é falado. Então, Sim. Eu vou dar um exemplo meu, porque eu só posso dar exemplo meu, tá, gente? Eu, adolescente, eu tive um dos lábios maior que o outro. Né, e aquilo ali começou a me incomodar muito. Não só pela estética, mas porque, né, roçava na calcinha, alguma coisa assim, né, que me deixava incomodada, não conseguia cruzar as pernas. E não sabia o que era aquilo. E eu fui atrás fazer a cirurgia para deixar os lábios do mesmo tamanho. Existe esse tipo de cirurgia, né? É uma cirurgia estética simples, mas que traz uma qualidade de vida para a mulher que ninguém conversa sobre isso e às vezes, né, fica com vergonha. A minha é feia ou a minha é XYZ. Não. Se você não gosta, se algo te incomoda, seja tanto em função ou quanto aparência, né? A gente também, hoje já existem muitas técnicas, muitos aparelhos, muitas ferramentas que uma mulher pode utilizar, porque esse é um empoderamento. Sim, mas aí eu acho importante muito falar sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que, assim, a minha opinião é que se incomodar você. Sabe aquela questão, assim, hoje vamos mudar só um pouquinho o foco de harmonização facial, que tá todo mundo do mesmo jeito? A gente não tem padrão, nós somos únicas. Então, eu acho sim que é válido procurar isso, se incomodar você. Sim. Não se você acha que tá feio porque você viu, porque você imagina que o outro quer. Não, tem que ser, assim, uma queixa sua. Aí você tá tem que tirando sua procurar. qualidade de vida, né? Então, assim, no meu caso,
tava realmente me incomodando muito, até na hora de vestir roupa. E depois que eu contei isso para umas 3 amigas e elas, em conversas, nossa amiga, fulana tem. E ela não sabia que podia fazer cirurgia. Né? Então, é tão interessante a gente, quanto mulher, né? E o Clube das Casadinhas traz isso muito, trazer esses tipos de conversa, porque quando você descobre que você não é a única, às vezes, que tem um certo problema, você encontra o caminho das pedras para resolvê-lo, né? Então, realmente, não se comparar nunca, porque a gente não é esse ideal de mulher, mas você tem que ter essa confiança de, nossa, eu vou pular a corda, não vou fazer xixi. Né? Eu depois de um parto, você obviamente vai ter as partes escurecidas, se aquilo ali não voltar ou não te agradar, né? Existem químicos, né? Peelings, existem laser, até mesmo a perda de músculo ali na vagina, você pode fazer botox hoje em dia, não faz? Não, para perda de músculo, não. Músculo é uma coisa que você tem que trabalhar. A gordurinha. Não, botox é para paralisar o músculo, né? Então não é muito indicado. Isso a gente não quer na questão vaginal, mas eu posso estimular colágeno com bioestimuladores, né? Pode pôr até RDS lá, se você quiser. Entendeu? Porque então vamos isso cuidar, tudo... Às vezes a gente cuida muito do rosto, né? Então dá um pouquinho de atenção lá pra baixo. Porque isso tá muito relacionado à autoestima também, né? Muitas pessoas chegam no consultório e falam, nossa, eu não sinto na relação sexual, pra mim é indiferente de eu ver vamos supor, sentir uma penetração peniana ou não. Não tem percepção. E uma vez que a gente trabalha o autoconhecimento, como um todo, seja emocional, psíquico e até corporal, a mulher se empodera mais de quem que ela é. Eu falo assim que o autoconhecimento, ele é libertador. É a mesma coisa da pessoa virar e falar assim, nossa, Amanda, você é feia. O problema é seu, que você acha, porque eu sei que eu não sou, né? Eu trabalho muito isso com a Valentina, eu trabalho tanto que ela mesma já responde, porque nós que tem que sabermos quem nós somos e o quanto nós podemos, e isso também tem relacionado à consciência corporal, né? A aceitação, enfim, muito o reverberar no emocional e nessa questão do empoderamento, né? E é lindo, assim, que você traz, né, nessa fala sua, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, realmente, tudo tá junto, tá tudo implicado. Então, mulher, às vezes você tá vivendo algo no seu casamento que é a reverberação de algo que não tem nada a ver com o seu marido, né? Ou você tá ficando deprimida por uma situação que você acha que tá fora do seu controle. Então, uma coisa é ligada com a outra. O autoconhecimento é essa chave. Então, a gente queria trazer para vocês aqui mais uma ferramenta, né? Que é a fisioterapia pélvica. A Ana Paula falou aqui um pouquinho, mas se vocês quiserem saber, ela tem um Instagram lindo, né? Que fala também sobre o parto, que é A Chegada. E o Instagram dela também, pessoal, depois vocês seguem lá para vocês entrarem em contato se quiserem agendar uma consulta com ela ou saber mais também. Ana, é muito bom falar com você. Eu sempre aprendo demais. Obrigada por ter vindo aqui hoje falar pra gente. Eu acho que daria pra gente estar falando aqui um monte de coisa. Eu acho Imagina a consulta da Ana, né? Eu fico lá, passa assim muito rápido, que a gente conversa muito. Ainda bem que eu posso receber vocês em todas as fases, né? Ou para cuidar naquele momento, ou para potencializar. Eu sempre falo, os pacientes vão e voltam. É bom que a gente sente saudades, né? E é bom que a gente pode contribuir. O meu desejo é realmente que mais pessoas tenham informações de qualidade para que essas queixas que são resolutivas com uma intervenção da fisioterapia sejam atingidas e que cada vez mais mulheres se empoderem do que elas são, da força que nós temos em todas as áreas da nossa vida, mesmo naquelas mais íntimas, que às vezes a gente tem dificuldade de compartilhar. E são inúmeros casos, inúmeros relatos do quanto que a fisioterapia pode ajudar nesses casos, inúmeras
muitas vivências no consultório que foram transformadoras na vida daquelas mulheres. Então, eu sou muito feliz. Hoje eu não consigo mais trabalhar sozinha, até por conta da demanda. Então, a gente trabalha em equipe e a gente preza muito pela qualidade, porque o nosso objetivo é ser melhor todos os dias. E a gente tem trabalhado muito para isso. Então, acho que até acredito que por isso que a gente vem buscando muito, é que hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui. E estarei quantas vezes vocês quiserem em qualquer pauta relacionado à saúde da mulher como um todo, ou como pessoa, enfim. Muito obrigada pelo convite para estar falando para vocês Casadinhas. Ai, que bom. É isso, gente. Olha, fiquem ligados. Eu vejo vocês no nosso último podcast, antes da de acabar a nossa temporada, que a nossa ideia é voltar com uma série só sobre maternidade. E a Ana Paula depois vai vir falar um pouquinho mais sobre parto normal, partos de cesáreas e como que é uma sala de parto, né? E uma reabilitação. E a parte mais importante da obstetrícia, gente, é o pós-parto. Com certeza. Eu vou querer falar muito mais sobre ele, então. Então, vejo vocês no próximo. Até mais.